Graça e paz, irmãos, em nome do Senhor Jesus. Nós, nesse momento, vamos estar trazendo a meditação que nós traríamos na rádio no dia de hoje, mas em função desse contexto do coronavírus, nós não nos deslocamos até a emissora, até porque ali também é um ambiente fechado e nós estamos nos resguardando, nós estamos seguindo as orientações das autoridades. Amém? São exatamente 20 horas, como eu prometi para os irmãos e para os amigos, para os ouvintes do programa, eu vou trazer a mensagem. E eu também gostaria de fazer algo um pouco diferente hoje, trazer 3 cânticos para nós louvarmos um pouco juntos, relembrar os tempos também que nós louvávamos juntos, até com os irmãos da Reviver e com os irmãos da PIB também, porque já tem algum tempo que nós não louvamos devido ao recesso na nossa igreja. Vamos orar, falar com Deus nesse momento. Amém? Pai, nós queremos te agradecer por esse dia, Senhor. Bendizer o teu nome, louvar e engrandecer o teu nome, Senhor. Te pedir a tua ajuda nesse momento, Pai, de louvores, de reflexão, Pai, da tua bendita e santa palavra. Que o Senhor possa estar abençoando aqueles que vão assistir esse vídeo, todos aqueles, ó Deus, que também por algum motivo não assistam. Que o Senhor abençoe a todos, ó Pai. Oramos pelo Brasil, oramos pelo mundo, oramos, ó Pai, para que cesse, Senhor, essa epidemia. Meu Deus, eu te imploro, Senhor, eu clamo ao Senhor nessa noite, Pai, buscando a tua face, em nome do Senhor Jesus. Amém, meus queridos? Nós vamos ter um período aqui de 3 cânticos e eu espero que seja bênção para a sua vida nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Eu vou tocar e vou ministrar os louvores e que isso possa te abençoar em nome de Jesus. E logo após nós vamos também trazer a palavra de Deus. Amém? Que Deus esteja nos abençoando nesse momento, nesse período de cânticos. Esse primeiro cântico fala, cantarei o teu amor para sempre. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Amém? Os montes correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cor entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Os montes correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cor entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor
coração exulta. De alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Meu coração exulta. E alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Amém. Te adoramos, Senhor, nessa noite. O próximo cântico, meus amados, que eu vou trazer essa noite, ele tem o título Última Chance. Amém? Talvez essa seja a nossa chance de adorar ao Senhor, de nos voltarmos à presença dEle. Que o Senhor fale ao seu coração nessa noite. Uma chance igual a esta, talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito. Que a minha vida seja a tua vida, Jesus. Te adoramos, Senhor, nessa noite. Buscamos a tua face, a tua paz, Senhor. Fala conosco nessa noite. Uma chance igual a esta, talvez eu não tenha mais. Talvez essa seja a nossa chance essa noite. Quero estar
doce Espírito, que a minha vida seja tua vida e que a minha vida seja tua vida e que a minha vida seja tua vida pela tua presença, Pai. Muito obrigado, Senhor, por sentirmos a tua presença. Amém. Nós vamos para o penúltimo cântico, porque o último cântico será lá na glória com o Senhor. Amém. Vamos para o penúltimo cântico. Eu também gosto muito que ele fala, né, de nós escutarmos a doce voz do Senhor. Após o cântico, nós vamos para a palavra de Deus. Amém, meus queridos? Quero escutar tua doce voz, rompendo o silêncio em meu ser, que me faria estremecer, faria chorar ou sorrir. Não poderia diante de ti escutar teu falar, sem chorar como criança, e passaria o tempo assim, sem querer nada mais que escutar teu falar. Queremos escutar a tua doce voz nessa noite, Senhor. Abra, Senhor, os nossos ouvidos, ó Pai, para ouvir a tua palavra. Quero escutar tua doce voz, silêncio em meu ser, que me faria estremecer, faria chorar ou sorrir, cairia rendido a ti. Escutar teu falar, sem chorar como criança, e passaria o tempo assim, sem querer nada mais, sem querer nada mais. Não poderia escutar teu falar, sem chorar como criança, e passaria o tempo assim, sem querer nada mais que escutar teu falar. Escutar teu falar,
Senhor. Amém. Agora nós vamos para a palavra de Deus. Amém. Em nome do Senhor Jesus, vamos para a palavra de Deus nesse momento. Se você tiver a sua Bíblia aí, meu querido ouvinte, vocês que estão acompanhando nós pelo Facebook, a Thaís, o Alisson, o pastor Gilberto, quem mais está nos vendo aqui? A Suelen, a Dirce, o Márcio, minha esposa, o Rodrigo, a Paula, o Fontes, o Emanuel. Vai o meu abraço para vocês. Nós vamos para a palavra de Deus nesse momento, amém? Se você tiver a sua Bíblia aí, abra lá em Hebreus, na carta aos Hebreus, e essa carta, muitos dos teólogos defendem, e eu também acredito que essa carta é do apóstolo Paulo para os Hebreus. E lá na carta aos Hebreus, capítulo 12, de Hebreus, nós vamos ler do verso 4 ao verso 6, repetindo a carta aos Hebreus, nós vamos ler do 4 ao 6, amém? Diz assim a palavra do nosso Deus nessa noite: Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue, e estáis esquecidos da exortação que, como filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita, algumas traduções diz, educa, a todo filho a quem recebe. Amém? Depois nós vamos passar versículo a versículo aqui, tentando extrair da palavra de Deus ensino para as nossas vidas. Eu amo as Escrituras. Eu amo a Bíblia porque ela é um livro atualíssimo. E o título da mensagem dessa noite, meus amados: Deus educa igualmente todos os seus filhos. Deus educa igualmente todos os seus filhos. Amém? Há alguns dias atrás, meus amados, eu conversava com alguns amigos sobre a educação de filhos, até porque eu tenho um filho de 4 anos. E nós falávamos que antigamente, os nossos pais davam a mesma educação para 1 ou 10 filhos. E olha, era raríssimo que um pai, uma mãe que tivesse 3 ou 4 filhos, algum deles viesse a se perder. A mesma educação dada para 1 ou para 10 filhos, dificilmente um deles se perdia. Era raríssimo que um deles viesse a se perder. E aí, desenvolvendo a conversa com os amigos ali, um deles disse: mas nos dias de hoje, nós temos que personalizar a educação para um filho, para outro e para outro, porque eles são diferentes. E eu fiquei meditando, fiquei refletindo sobre aquilo e busquei na palavra de Deus o porquê que hoje os filhos têm se perdido e os pais têm se culpado. Os pais têm se culpado quando perdem os seus filhos. Os pais têm dito: eu eduquei igualmente aos meus 3, 4, 5 filhos, 2. Às vezes um filho é perdido. Por que isso tem acontecido?
porque na minha época era raro, quando eu era criança, junior e depois adolescente, jovem, era raro que algum dos nossos amigos, e eu não me lembro de amigos meus, amigos pessoais meus que tivessem se perdido mesmo. Eventualmente um ou outro, mas hoje é comum nós vermos os pais perdendo seus filhos, perdendo mesmo, óbito, e é triste isso. E eu perguntei para Deus, falei, Senhor, por que há 20, 30 anos atrás, 40 anos atrás, um pai educava 5, às vezes 4, 5 filhos, a mesma educação, e nenhum deles se perdia. Sabe por quê, meu querido? Porque a iniquidade, o pecado tem aumentado, o pecado tem se modernizado, o pecado tem mutado, e pecado é um vírus. Pecado é um vírus que tem permeado a humanidade. Pecado é um vírus incontrolável. Por isso que um pai hoje acha que tem que personalizar a educação dos seus filhos, quando Deus deu a mesma educação para a humanidade. É bem verdade que Deus, educando os seus filhos, também tem vários filhos que se perderam. Vários filhos de Deus se perderam. Várias criaturas de Deus se perderam. Deus deu a mesma educação. E por que eles se perderam? Porque a nossa natureza é pecaminosa. O salmista fala que nós fomos concebidos em pecado. O salmista Davi, ele afirma isso nas Escrituras, que nós fomos concebidos em pecado, e cada um em função da sua inclinação, desenvolve atitudes de pecado. Qual é o antídoto? Qual é a vacina para isso? Cristo e sua palavra. Não é religiosidade, não é cumprimento de ritos, porque cristianismo, eu tenho afirmado nas minhas pregações, cristianismo é um estilo de vida. É um estilo de vida. É ter Cristo como Salvador, mas também como Senhor. E Senhor rege as nossas vidas. E veja, Cristo não escraviza ninguém. Cristo não escraviza ninguém. Cristo faz como o Pai, lá de Lucas capítulo 17, fez com o filho pródigo. O filho saiu, o filho virou as costas para o pai simplesmente esperou o filho voltar, o filho cair em si. Quem nos escraviza é o pecado. Satanás e suas artimanhas escravizam o homem. Observe, meus queridos, observe o que nós temos ouvido, visto, o que tem sido noticiado. Olha a que ponto nós chegamos. Observe a que ponto nós, como humanidade, chegamos. E veja, eu não estou aqui, de novo, eu tenho essa expressão, não sou um falso moralista. Não é isso. É ter Cristo como Salvador e ter Cristo como Senhor. E quando Ele é Senhor da sua vida, a sua vida é regida por Ele. Você não depende, você não tem necessidade de nada que esse mundo oferece. Nada ruim eu me refiro. Eu não estou falando das coisas bonitas que Deus tem para nós, de desfrutar a natureza, o lazer. Eu não estou falando disso. Nós não dependemos, nós não nos viciamos nas coisas ruins que esse mundo oferece. Não há necessidade, porque Cristo, o nosso vazio, o vazio do ser humano, ele é preenchido com Cristo. O nosso vazio é do tamanho de Cristo, através do Espírito Santo de Deus. Então a resposta que me veio foi essa, porque veja, Deus, queridos ouvintes, Deus, eu até tomei nota aqui, Deus no Pentateuco. O que é o Pentateuco? Os 5 primeiros livros da Bíblia. Deus deixou 613 preceitos
para nós seguirmos. Lá em Êxodo capítulo 20, do verso 1 ao 17, e Deuteronômio capítulo 5, do 7 ao 21, Deus deixou 10 mandamentos para todos os filhos. Observe que o raciocínio que eu quero trazer essa noite é que Deus educa igualmente aos seus filhos. E por que alguns se desviam? Por causa do pecado. Por causa do pecado. Deus deixou 613 preceitos. Deus deixou 10 mandamentos. Deus deixou 2 mandamentos. Lá em Mateus 22, do 37 ao 39, você verá que Deus deixou 2 mandamentos. Em João 13, 34, Deus deixou um novo mandamento. E aí o que eu quero dizer para você? Talvez você diga no seu coração: é impossível eu obedecer 613 preceitos. Talvez você diga: é impossível eu seguir os 10 mandamentos. E olha, se a humanidade, naquilo que é básico, 10 mandamentos, se a humanidade seguisse os 10 mandamentos, nós não estaríamos no caos em que nós estamos. Não estaríamos. Eu tenho certeza disso. Os 10 mandamentos. Nós não estaríamos nesse caos. Se nós seguíssemos nosso coração: eu não consigo seguir os 10 mandamentos, então vamos seguir 2 mandamentos. Se nós seguíssemos os 2 mandamentos apenas, a humanidade não estaria como está. Talvez no seu coração você ainda diga: é difícil seguir os 2 mandamentos. Talvez você diga: eu nem sei quais são os 2 mandamentos. Que nós sigamos o novo mandamento lá de João 13, 34. Se nós seguíssemos o novo mandamento que o Senhor Jesus deixou, a humanidade não estaria assim. Sabe por quê? Porque seguindo esse único e novo mandamento, nós estaríamos cumprindo os 2 mandamentos, os 10 mandamentos e os 613 preceitos da lei de Moisés, lá do Pentateuco. Escravos da maldade. Não seríamos escravos de tudo que nós temos visto e ouvido. Vamos para a palavra de Deus. Vocês entenderam então? Entenderam a ideia? Deus, Ele educa igualmente todos os seus filhos. Por que nós nos desviamos? Por causa do pecado. O pecado é erradicado. A vacina do pecado é o sangue de Jesus e o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Mas esse sacrifício precisa ser aceito. Precisa ser aceito. Vamos para a palavra de Deus, versículo a versículo. Vamos voltar lá para o nosso texto de Hebreus, no capítulo 12, o verso 4, que diz o seguinte: ora, na vossa luta contra o pecado, lembra do que eu estou falando aqui? Na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. Queridos que estão me acompanhando, o Senhor Jesus, Ele resistiu. A Bíblia fala que o Senhor Jesus Cristo, enquanto homem, andando sobre essa terra, Ele foi tentado em todas as coisas de homem. A Bíblia falando, não eu, irmão Leandro, não eu, a Bíblia falando. E a Bíblia também fala que Ele, em nenhuma dessas coisas, Ele se deixou cair. Jesus, Ele se esvaziou de toda a sua glória, tendo Jesus o tamanho que Ele tem, porque Ele é vivo, e Ele quis habitar entre nós, para nos mostrar que é possível ter uma vida livre. Livre. Aquele que está em Cristo é livre. E olha só, eu me lembrei do texto de Êxodo, capítulo 20, o verso 5, que diz o seguinte: Deus, Ele visita a iniquidade dos pais nos filhos,
até a terceira e quarta geração. E olha só, eu não estou falando de maldição hereditária, porque o texto fala daqueles que me aborrecem. Mas lá em Romanos 8, capítulo 8, verso 1, diz: portanto já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. A humanidade, querido ouvinte, vocês que me assistem, a humanidade chegou a esse ponto, porque Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que o aborrecem. Eu não acredito em maldição hereditária, maldição que passa de pais para filhos, de pais para filhos e assim por diante. Não, eu acredito que Deus, Ele visita a iniquidade, a maldade dos pais nos filhos daqueles que aborrecem a Deus, daqueles que continuam aborrecendo a Deus. Está aí, é claro, a palavra está se cumprindo. O pai é mau, o filho se espelha no pai, muitas vezes, se torna alguém ruim. O filho daquele filho, já o neto, se espelha no avô e no pai, se torna alguém ruim também. E Deus visita a iniquidade do avô, do pai e do filho, até a terceira e quarta geração daqueles que aborrecem. Olha o condicional aí, porque eu não acredito em maldição hereditária. Por outro lado, Romanos capítulo 8, verso 1, diz o seguinte: pois, portanto, já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós estamos em Cristo, a humanidade está em Cristo. Porque se a humanidade não estiver em Cristo, querido ouvinte, Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração. Por quê? Porque a terceira e quarta geração, a primeira, a segunda, a terceira, a quarta geração, segue cometendo maldade. Daqueles que aborrecem a Deus, Deus os cobra. Deus está nos ensinando, Deus está nos educando. E olha só, a educação de Deus é amorosa, porque a Bíblia fala que o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Em qual desses estágios nós estamos? A humanidade está no pecado. Alguns homens estão indo para a justiça de Deus. O juízo ainda não chegou. O juízo de Deus sobre a humanidade ainda não chegou. O homem está vivendo as consequências dos seus atos. Gálatas capítulo 5, se não me engano, diz: tudo aquilo que o homem semear, capítulo 6, aliás, Gálatas capítulo 6, tudo aquilo que o homem semear, ele também colherá. Apenas do verso 4 do capítulo 12 de Hebreus, nós temos que resistir até o sangue, as tentações do pecado, porque o Senhor Jesus Cristo resistiu até a cruz do Calvário. Ele foi para dar o antídoto, para dar a vacina desse vírus que contamina, tem contaminado a humanidade ao longo dos séculos. Ao longo dos séculos, ao longo dos milênios. A fé simples está lá em João 3,16. Nós muitas vezes precisamos de uma fé sofisticada e o Evangelho é simples. João 3,16 diz o seguinte: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu unigênito Filho, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus te ama com paixão, paixão que o levou até a cruz do Calvário. Reflita sobre isso. Deus te ama. Deus te ama. E a justiça de Deus está querendo buscar o mais longínquo pecador, o mais distante. Deus se importa com ele. Deus se importa com
os presidentes, com os imperadores, mas com aqueles que vivem na Cracolândia de igual maneira, porque o sangue é para todos. O sangue derramado na cruz do Calvário foi por todos. Foi por mim e por você que me assiste. Agora, veja, até quando a humanidade resistirá? O Evangelho é simples. João 3,16. A fé é simples, mas nós sempre ansiamos por uma fé sofisticada, uma fé em que é necessário pagar algo quando Cristo pagou na cruz, uma fé de sacrifícios, uma fé de ritos. E Deus quer apenas a nossa obediência para que sejamos livres, não escravos dele, segundo o livre-arbítrio que ele mesmo nos outorgou. Vamos para o próximo versículo, que diz o seguinte, versículo 5 de Hebreus, capítulo 12. E estáis esquecidos da exortação que como filhos discorre convosco. Da exortação que Deus nos diz, ele quer dizer aqui. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele for reprovado. Sabe o que Deus está querendo dizer para nós aqui? Não seja frouxo no dia da correção. Não seja frouxo. Aceite e viva a correção de Deus, porque você colherá frutos futuros. Alguns frutos serão imediatos. Observe o que está acontecendo na humanidade. Um ser invisível, subestimando o homem, subjugando o homem, mostrando a fragilidade do homem. Olha quão frágeis vocês são. Sejamos humildes. O Evangelho é simples. Eu não quero mais resistir ao Evangelho da graça do meu Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E você? Não seja frouxo no dia da correção. Os nossos pais, há 30, 40 anos atrás, porque eu já estou indo para os 45, eles falavam para nós: sejam homens, e aqui cabe para o homem e para a mulher, sejam homens, não sejam frágeis no dia da correção, não esmoreçam o dia em que eu os corrigir. E hoje nós somos homens e mulheres admiráveis, porque nós simplesmente recebemos a educação dos nossos pais. Deus está falando aqui, não seja frouxo. Deus está falando aqui, olha o que diz a palavra de Deus: não desmaies quando por ele for reprovado. Não seja quebradiço. Seja forte. Aceite a correção de Deus, levante a cabeça e ande, porque o filho pródigo, ele reconheceu que havia errado com seu pai, e ele disse o seguinte: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E o pai não o tratou como um dos seus trabalhadores, ele tratou como filho. Quando o filho volta pelo caminho, se você ler Lucas capítulo 17, você verá que o pai coloca um anel no dedo e sandálias nos pés e dá uma festa para aquele filho que estava voltando. Imagine a cena, o seu pai te aguardando e você indo ao encontro do seu pai. A humanidade precisa voltar aos braços amorosos do Senhor. A humanidade precisa voltar aos braços amorosos de Deus, porque Deus ainda não está julgando. Nós estamos no juízo. Nós estamos na justiça, perdão. Justiça é ser justificado pelo justo juiz, Jesus, o nosso advogado. O advogado que nós temos entre nós e Deus, Jesus. Nós só podemos nos achegar até Deus através de Jesus. Vamos para o último verso, para nós concluirmos a mensagem dessa noite. O verso 6 diz o seguinte, do capítulo 12 de Hebreus: porque o Senhor corrige
a quem ama e educa a todo filho a quem recebe. O Pai da humanidade ama e a corrige, e a educa. O Senhor corrige, o Senhor educa, o Senhor instrui. O Senhor nos deu educação igual através das Escrituras para todo homem. Para todo homem. Muitos pais têm colocado culpa sobre os seus ombros. Eu perdi o meu filho, no que eu errei? Eu fiz o melhor e eu perdi o meu filho. Não é culpa sua, é o pecado. Você fez o melhor, mas infelizmente o pecado tragou o seu filho. Levou o seu filho embora, mas não é culpa sua. Não é culpa sua. O pecado tem se modernizado, é um vírus. Da introdução da mensagem dessa noite, ele é um vírus incontrolável. Só há uma vacina, só há um antídoto. Que nós tomemos a vacina antes. Que nós recebamos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Senhor e Salvador. Salvador porque o pecado que eu cometi, Ele pagou na cruz. Por isso Ele é Salvador. Amém? O Pai da humanidade a ama e a corrige. Apenas do verso 6. E a conclusão, meus irmãos, se nós obedecêssemos a Deus no que é fundamental, não estaríamos como estamos hoje. E se, como eu disse, nós não podemos observar 613 preceitos, que nós venhamos a observar 10. Mas é impossível observar a 10 mandamentos, irmão Leandro. Observe aos 2 mandamentos. E eu quero ler para você os 2 mandamentos. Vamos abrir a nossa Bíblia lá em Mateus, capítulo 22. Mateus, capítulo 22. O Evangelho simples é João 3,16. Amém? Não se esqueça disso. Mas vamos ler Mateus 22, do 37 ao 39. Olha o que diz. Os 2 mandamentos apenas. Se nós não podemos seguir 10 mandamentos. Mateus 22. Mateus capítulo 22 diz o seguinte, no verso 37. Respondeu-lhes Jesus. Aqui é Jesus, o próprio Senhor dizendo, não eu. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o entendimento. Imagine, querido ouvinte, vocês que me acompanham aí no Face, imagine a humanidade amando Deus de todo o seu coração e de todo o seu entendimento e de toda a sua alma. Nós estaríamos como nós estamos hoje? Primeiro mandamento. O primeiro e grande mandamento é esse. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu unigênito Filho, seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é o Evangelho. O segundo mandamento, e ele diz aqui no verso 38, este é o grande e primeiro mandamento. Amém? O segundo, semelhante a este é, verso 39, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Você tem se amado? Por isso que nós vamos para o novo mandamento que o Senhor Jesus nos deixou. O novo mandamento está lá em João 13:34. Eu amo as Escrituras. Eu amo a Bíblia. João 13:34 diz o seguinte para nós nessa noite. E eu já estou indo para o final, para nós orarmos. João 13:34 diz o seguinte, o Senhor Jesus, novo mandamento vos dou,
que ameis uns aos outros, assim como eu, Jesus, vos amei, que também vós ameis uns aos outros. Por que ele deu esse novo mandamento? Porque no segundo mandamento lá de Mateus, ele diz o seguinte, amará o teu próximo como a ti mesmo. Muitas vezes nós não nos amamos a nós mesmos, nós não temos amor próprio e seguimos nos destruindo. Como que nós vamos amar o nosso próximo se nós não amamos nós mesmos? E aí ele dá um novo mandamento. Olha, como você não consegue amar o próximo como a ti mesmo porque você não se ama, ame o teu próximo como eu vos amei. É o que ele diz aqui, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu, Jesus, vos amei. Nós temos amor próprio? Deus está nos chamando essa noite. Essa talvez seja a hora da minha e da sua decisão. Que nós nos amemos uns aos outros como o Senhor nos amou. E o Senhor nos amou até as últimas consequências, morte de cruz, não se esqueça. Deus te ama. Deus te ama. Deus nos conclama, Deus nos chama essa noite. Eu te amo com paixão. E que nós recebamos essa noite a educação do Senhor, através dos 613 preceitos deixados no Pentateuco, através dos 10 mandamentos deixados lá em Êxodo capítulo 20, através dos 2 mandamentos deixados em Mateus capítulo 22, através do novo mandamento deixado em João 13 e 34. Amém? Que Deus tenha te abençoado com essa mensagem, com os louvores. Eu sei que foi um pouco longo. Nós vamos ter uma palavra de oração nesse momento e encerrar a nossa live. Que, de verdade, eu não tenho pretensão nenhuma que eu esteja sendo ferramenta na mão de Deus para abençoar a sua casa, o seu lar. Eu estou impossibilitado, querido ouvinte, de ir para a rádio para fazer o programa, respeitando todas as orientações das autoridades e também a pedido da minha esposa. Amém? Por isso não fui na rádio, mas eu continuarei com as minhas lives aqui. Aos sábados eu tenho ministrado às 20 horas a escola bíblica e pretendo também continuar às 20 horas aos domingos com a mensagem que eu traria na rádio. Que Deus te abençoe. Vamos ter uma palavra de oração nesse momento e que, se você puder curvar a sua cabeça, que você faça isso. Pai, nós queremos te agradecer por essa palavra, pelo teu cuidado, pelo teu amor. Senhor, perdoa os nossos pecados e que nós possamos receber a tua educação, a tua instrução através das Escrituras. Recebe-nos, ó Deus, essa noite tal qual nós somos, Senhor. Recebe-nos. Aceita-nos, ó Deus. Ó Salvador, recebe-nos, ó Pai, com os teus braços amorosos. Eu estou confiante no teu amor, meu Salvador. Que o Senhor possa abençoar, ó Deus, cada casa, Senhor, que me acompanhou ou não nessa noite. Não importa, Pai. Importa é sermos instrumentos na tua mão. Que o Evangelho da graça do Senhor Jesus possa chegar nos lares, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus. Amém. Amém, meus queridos. Um grande abraço. Eu vou encerrar a live. Que nós possamos estar juntos no próximo sábado, no próximo domingo, para a glória de Deus. Todos vocês que tiveram a paciência de me ouvir, vai o meu abraço. Que a paz do Senhor Jesus, a paz que excede todo entendimento, esteja sobre o seu lar, sobre a sua casa, sobre os teus mais preciosos, amados
familiares, família, colegas, vizinhos, não importa. Em nome do Senhor Jesus. Um beijo.